O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos aqui no nosso programa O Grande Conflito, o estudo diário que apresentamos cada dia para que possamos nos fortalecer na palavra do Senhor e estarmos firmes nas promessas de Cristo em meio a este grande conflito que todos estamos envolvidos, independentemente da religião, da igreja, de política, ideologia social ou filosofia que cada um de nós queremos ou decidimos seguir, todos estamos envolvidos no grande conflito. Queridos amigos, já estamos no 20º dia do ano e faltam-nos poucos dias para terminarmos o primeiro mês do ano. E qual é o balanço que podemos fazer até aqui dos estudos que estamos fazendo ou que estamos ouvindo, que você está assistindo cada dia aqui? Deixe no seu comentário, inscreva no nosso canal, distribua os nossos vídeos pelas tuas redes sociais, teus amigos e faz-nos saber qual é o balanço, o que você acha desse estudo. Podemos continuar ou vamos parar agora e já, ou talvez no final deste mês terminaremos esse estudo? Deixe o seu comentário aqui embaixo e eu vou apreciar e ver as tuas ideias, teu desejo, tua vontade, se vale a pena continuar ou não. Amigo, eu quero convidar-te a orar para que possamos abrir esta palavra santa. Terminamos o capítulo 2 e hoje estamos dando início ao capítulo 3 do livro Grande Conflito. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Despertamos com vida. Sabemos que alguns descansaram, ou muitos descansaram, porque o Senhor tem o seu propósito para a vida de cada pessoa. Ninguém neste mundo está aqui sem propósito. Pai, queremos estudar a tua palavra, queremos pedir a bênção da presença do teu Espírito e dos teus anjos, guardando-nos e nos dando entendimento. E, acima de tudo, ajuda-nos a ser humilde, a aceitar a verdade tal como ela é, em Cristo Jesus. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, vamos ao nosso assunto. Ontem nós terminamos o capítulo 2, como eu já havia dito, e neste capítulo 2 nós abordamos sobre a questão da lealidade dos primeiros cristãos ou da igreja no início. E vimos que eles preferiam ir ao conflito do que ceder, tá, às doutrinas falsas. E nós vimos que, embora alguns caíram, mas outros permaneceram firmes e inabaláveis naquilo que é a verdade. Capítulo 3 nos fala trevas espirituais na igreja primitiva. Como começou essas trevas espirituais? E ao longo desses dias nós vamos estudar minuciosamente. O nosso subtema de hoje é o mistério da iniquidade. É-nos dito aqui que o apóstolo Paulo declarou que o dia de Cristo não viria sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo nos afirmou isso, que Cristo jamais voltaria a esse mundo sem que primeiro viesse a apostasia. E, no decorrer desse estudo, nós vamos ver como essas palavras se cumpriram
e ainda continuam em marcha até que o mundo possa estar bem esclarecido sobre esta apostasia e sobre este homem da iniquidade, o filho da perdição. Adicionalmente, Paulo acrescentou que o ministério ou o mistério da iniquidade já opera. Isto é, ele já tinha o vislumbre, Deus já estava revelando o seu servo em visão profética que esse mistério já estava operando desde os tempos dos apóstolos. Segundo as Tessalonicenses 2, 3, 4 e 7, diz: mesmo naqueles primeiros tempos, o apóstolo viu, insinuando-se na igreja, erros que preparariam o caminho para o papado, o sistema papal. Pouco a pouco, o mistério da iniquidade levou avante sua obra enganadora. Aí você estaria a perguntar, então o mistério da iniquidade é o sistema papal? Ao longo desse tema, desse capítulo, Trevas Espirituais, você acompanhará em detalhe e vais compreender que essa declaração é a verdade. Os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. Embora restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja teve de suportar sob o mesmo paganismo, tá vendo? O que aconteceu? O paganismo perseguiu a igreja. E o tempo em que a igreja estava sendo perseguida, não era possível a associação do pagão com a igreja, porque o pagão não queria ser perseguido. Mas cessou a perseguição. Então o cristianismo pôs de parte a humildade, simplicidade de Cristo, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. A igreja começou a ceder, trocou a simplicidade de Cristo e começou a olhar pela pompa, pela luxúria dos sacerdotes pagãos, dos governadores pagãos, desejando viver este estilo de vida. Para viver esse estilo de vida tem que haver concessão de uma ou de outra parte. Depois vem a falsa conversão de Constantino, que causou grande regozijo. É com Constantino que veio um ponto, né? Uma pausa da perseguição, com a falsa conversão deles ter acreditado, ter visto a cruz de Cristo e que percebeu que, por meio disso, ele seria um general, um imperador vitorioso sobre seus inimigos. E isso fez com que a obra da corrupção progrediu rapidamente, né? Essa entrega falsa de Constantino abriu a brecha, como se fosse o cristianismo se alegrou. Olha, o imperador aceitou a vida cristã ou aceitou Cristo, então está melhor. Eis aqui o perigo dos governantes, muitas vezes, aceitarem o evangelho. É bom que todos aceitem, mas quando a igreja põe o foco nos governantes, quando eles se entregam a Cristo, aí é o perigo. Então diz-se que o paganismo, conquanto parecesse suplantado, tornou-se o vencedor. Suas doutrinas e superstições se incorporaram à fé dos professos seguidores de Cristo. Houve uma concessão, né, da parte do cristianismo. Este compromisso entre o paganismo e o cristianismo resultou no homem do pecado, predito na profecia. O homem do pecado, o sistema que hoje vemos no mundo, que domina o mundo, né? Aquela falsa religião é a obra-prima de Satanás. Seu esforço por sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Quando lemos lá em Isaías e Ezequiel, nós vemos que Satanás esforçou para sentar no trono no céu. Ele não conseguiu. Ele alcançou lugar aqui na terra através da queda do homem e continua o seu esforço de ele se assentar. Mas como ele, visivelmente, se vier, ninguém vai querer aceitá-lo, porque todo mundo, entre aspas, tem medo do diabo ou foge do diabo. Seja religião verdadeira ou falsa, todos têm medo do diabo. Então, o diabo estudou estratégia, usando próprios agentes dentro da igreja
ele se assenta no trono, mas virá dias, como diz a palavra do Senhor, que ele virá como anjo de luz. Uma das principais doutrinas do romanismo é quando o romanismo alcançou o seu apogeu. Uma das doutrinas é que o Papa está investido de autoridade suprema sobre bispos e pastores de todo o mundo. Esta é uma doutrina católica romana, né? Não importa de que religião você pertence, eles declaram que ele, o papado ou o sistema papal, está com autoridade suprema sobre bispos e pastores. Mais que isto, tem se intitulado o Papa de Senhor Deus, o Papa. Você nunca soube desse título? Estude a história do cristianismo. Ela está hoje espelhada ou espalhada pela internet. E sendo ele o Senhor Deus, o Papa, declarando ele ser infalível. A mesma pretensão em que insistia Satanás no deserto da tentação com Jesus. Ele ainda a apresenta mediante a Igreja de Roma. E é grande o número dos que estão prontos a render-lhe homenagem. Quantos que não o fazem? Claro que todo mundo, né? Vai atrás. Onde o Papa está hoje, se diz que ele é o homem da moral. É o homem que tem a moral para ser o líder religioso do mundo. Agora, essa pretensão vem desde os primórdios da igreja primitiva, quando o sistema conseguiu consolidar dentro da igreja. Mas aqueles que reverenciam a Deus enfrentam esta pretensão de modo como Cristo enfrentou o insidioso adversário. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Lucas 4:8. Você não precisa adorar ninguém, nenhum ser humano. Nunca deveria prestar adoração, culto a nenhum ser humano. Jesus, quando confrontado no deserto por Satanás, declarou-lhe: está escrito. Somente a Deus devemos adorar. Deus jamais designou algum homem como cabeça da igreja. Homens podem ser líderes para dirigir a obra do Senhor, mas não cabeça da igreja, porque o apóstolo Paulo foi bem claro em declarar que Cristo é a cabeça da igreja. A supremacia papal opõe as escrituras. O Papa não pode ter algum poder sobre a igreja de Cristo, excepto por usurpação. Aquilo que Satanás queria fazer no céu e procura hoje. Os romanistas acusam os protestantes de voluntária separação da igreja. Será que os protestantes voluntariamente decidiram separar da igreja? Não. São eles, os romanistas, porém os que se afastaram da fé que uma vez foi entregue aos santos, conforme Judas 3 nos declara. Então, meu querido amigo, aqui estamos falando de algo que é verdade e que o mundo conhece de antemão. Não parem, não pensem, não parem não pensem aqui que estou tentando acusar alguma denominação religiosa. Estamos a falar de um sistema falso dentro da igreja que introduziu-se na igreja e corrompeu a doutrina bíblica e está arrastando muitos à perdição. Satanás bem sabia que foi pelas Sagradas Escrituras que o Salvador resistiu aos seus ataques. Em cada assalto, Cristo apresentou o escudo da verdade dizendo: está escrito. Você sabe o que está escrito na palavra do Senhor? Estuda a Bíblia diariamente. Eu convido-te a fazer isto. Tome seu tempo para estudar a Bíblia. A fim de Satanás manter seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade do usurpador papal, deveria conservá-los na ignorância da Escritura. Como poderia conservar as pessoas na ignorância? Suas sagradas verdades deveriam ser ocultas e suprimidas. Durante séculos, a circulação da Bíblia foi proibida pela Igreja de Roma. A história prova isto. Eu não estou aqui a falar algo inventado, hein? Talvez alguém pode ouvir e dizer: está a criticar.
como hoje criou-se a teoria de criticismo, não é? Não, isso não é questão de criticismo. Você pode encontrar todas essas verdades pela internet, que hoje publica tudo. Ao povo foi proibido a sua leitura, foi proibido a leitura da Sagrada Escritura. Sacerdotes prelados interpretavam-lhes os ensinos de modo a favorecer suas pretensões. Então, os sacerdotes de católicos romanos, né, eles é que faziam a interpretação da Escritura conforme as suas ideias e pretensões e vontade. O povo não poderia ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor foi queimada, como nós vamos ver nos estudos seguintes. Assim, meus amigos, o Papa veio a ser quase universalmente reconhecido como o vicário de Deus na Terra. E até hoje continua usando esse título, que todos vão atrás, prestando sua adoração, humilhando a seus pés, como se fosse o próprio Cristo. Portanto, o mistério da iniquidade começou assim. E hoje, meu querido amigo, cada um de nós não precisamos andar no erro. Este sistema voltará a ter o seu apogeu no mundo e controlar as mentes, mas você não precisa cair neste erro. Por isso, convido-te a continuar a fazer os estudos aqui conosco, diariamente, para compreender, para que possa aclarar a sua mente e possas tomar a sua decisão do lado de Cristo. Que Deus possa nos ajudar a abrir o nosso entendimento, sermos humildes de aceitar a verdade e não questionar aquilo que está revelado, porque pode correr risco, pode pôr em risco a nossa vida. Vamos terminar o nosso estudo de hoje e convido-te a orar, pedindo ao Senhor a graça maravilhosa do seu poder do Espírito Santo para nos abrir o entendimento. Oh Deus amado, obrigado, porque conforme a tua palavra foi profetizada através do teu servo, o apóstolo Paulo, nós vemos o cumprimento dela. Ajuda-nos a não cair no pecado do orgulho, de exaltação própria, em não aceitar a verdade como ela é. Dá-nos entendimento e ajuda-nos a não cair no erro de cedermos a essas pretensões falsas do inimigo e cairmos nesse sistema que leva muitos a caminho da destruição. Como a tua palavra também diz, é o homem do pecado, filho da perdição. Abre o nosso entendimento. Dá-nos uma boa sexta-feira. Guarda-nos do perigo do mal. Tudo suplicamos e agradecemos pela fé no nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, eu desejo-te um dia guiado pela presença do Santo Espírito. Continue partilhando esses vídeos. Anima-te no estudo da palavra do Senhor e firma os teus pés sobre a rocha e a doutrina de Cristo. Deus te abençoe, saudar a sua família. Amanhã estarei aqui de volta para nós continuarmos o nosso estudo. Não esqueça de deixar o teu comentário, que eu quero saber se tens prazer que este estudo continue ou não. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.